E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FIClass. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o investimento em imóvel direto e através de fundos imobiliários. Qual é o melhor tipo de investimento? Qual é mais tranquilo? Qual é mais fácil de acontecer? Qual que me dá mais praticidade? A gente vai ver isso no vídeo de hoje e é uma dúvida muito importante e comum quando você vai realizar investimento imobiliário mesmo. Bom, para começar, eu decidi fazer essa análise, uma análise frente a frente, onde eu vou trazer alguns tópicos que eu julgo importantes serem analisados no investimento, e aqui comparando o imóvel físico com os fundos imobiliários, e vou trazer uma breve explicação e a gente vai dando pontos dependendo da categoria. A primeira aqui, como vocês já estão vendo, é o investimento necessário. Qual que é o conceito de investimento necessário? É o capital inicial que você precisa juntar para que você realmente consiga fazer o investimento. Então, o imóvel, a gente sabe que você precisa de muito dinheiro para conseguir comprar uma casa, para conseguir comprar um prédio. Vamos colocar em número aqui, só um exemplo, R$ 100.000 para comprar uma casa, para comprar um prédio. Então, esse capital todo é muito difícil de juntar R$ 100.000 à vista. E isso te impossibilita que aquele dinheiro comece a te render alguma coisa, você receber aluguel mensalmente. E já nos fundos imobiliários, a partir de R$ 10 você já consegue comprar fundo imobiliário. Tem alguns fundos imobiliários que custam R$ 10, outros custam 100, mas é um capital muito ínfimo, muito pequeno, que você consegue juntar muito mais rápido do que comparado ao imóvel. E o fundo imobiliário, você paga R$ 10 e no final do mês você já tem um rendimento, que é como se fosse o aluguel dele. Então, aquele seu R$ 10 já estão te rendendo mais dinheiro no final do mês. E você pode juntar aquele dinheiro que rendeu no final do mês e reinvestir em outro fundo imobiliário de R$ 10, por exemplo. Então, começa a criar um efeito bola de neve, enquanto o imóvel você precisaria juntar, por exemplo, R$ 100.000 para que começasse a te render aluguel, algum rendimento no final do mês. Então, aqui, nesse sentido, os fundos imobiliários são vantajosos. Então, a gente tem que dar o devido ponto aos fundos imobiliários. No segundo tópico é o risco. O que que eu quero dizer com risco? Quando você compra um imóvel, você aluga ele para uma família ou para uma empresa. E aqui o risco nesse sentido, os fundos imobiliários, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, dentro do fundo imobiliário tem vários prédios, várias casas, com várias famílias alugando, com várias empresas alugando. Então, nesse sentido, se no fundo imobiliário uma empresa deixa de pagar, tem, por exemplo, mais 99 outras pagando aí do aluguel. Então, o impacto no rendimento no fim do mês é muito pequeno. E quando você tem o seu imóvel próprio, por exemplo, você comprou uma casa própria ou um prédio, você tem uma família ou uma empresa lá dentro. E se essa empresa decide não pagar o aluguel, ou se ela decide sair, você não vai receber nada no final do mês. Então, é muito mais arriscado nesse sentido. Os fundos imobiliários, eles diluem o seu risco. Eles facilitam, porque se uma empresa decide sair, tem mais 99 outras pagando, então o seu impacto no final do mês é muito pequeno. Enquanto você tem uma casa própria, um imóvel próprio, colocando para alugar, é muito grande, você não recebe nada sem a empresa ou a família não pagar. Então, nesse sentido, de novo, os fundos imobiliários são mais vantajosos e a gente tem que dar o devido ponto a eles. E no cenário de liquidez, o que que eu quero dizer com liquidez? É a facilidade que você tem de comprar ou vender o seu investimento. E aqui no caso do imóvel próprio, segundo a Abraim, que demora de 16 meses para você conseguir vender o seu imóvel. E outro ponto negativo é que quando você vai vender o seu imóvel, muitas das vezes não vai ser à vista, você não vai receber o dinheiro à vista na sua conta. Você vai receber provavelmente parcelado. Enquanto os fundos imobiliários você consegue comprar e vender no mesmo dia que você quiser e o dinheiro cai à vista na sua conta em D mais dois. Então, em 2 dias úteis, você já vai ter o dinheiro do seu investimento de volta para você usar para qualquer coisa. Outro ponto aqui que eu destaco também, que quando você vai vender o fundo imobiliário, você não precisa vender seu investimento todo. Por exemplo, se você tem 100 cotas de um fundo X, você não precisa vender as 100 cotas. Você pode vender uma, duas, três, quatro, quantas você quiser. Você não precisa se desfazer do investimento todo. Enquanto o imóvel, você precisa vender a casa inteira. Então, você precisa desfazer do investimento em todo. Porque quem vai comprar um imóvel não quer comprar um quarto, não quer comprar metade de uma casa. Ele quer comprar um empreendimento, uma casa, um prédio, uma sala, dentro de um prédio, por exemplo. Então, não faz sentido vender metade de um imóvel. Dentro dos fundos imobiliários, você consegue vender metade do seu investimento. Então, aqui é mais um ponto positivo para os fundos imobiliários em cima dos imóveis, ao meu ver. Então, já coloco mais um ponto aqui para eles. Agora, sobre o cenário de diversificação, como eu já comentei um pouquinho, dentro de um imóvel, quando você compra uma casa, um prédio, você aluga para uma família. E dentro dos fundos imobiliários é diferente, você tem vários prédios.
E além disso, você pode comprar vários fundos imobiliários. Então, você pode ter um fundo imobiliário de shopping, pode ter um fundo imobiliário de galpão logístico, pode ter um fundo imobiliário de lajes corporativas, com aquele mesmo capital que você ia colocar só numa única casa para uma única família alugar. Então, olha a diferença de diversificação. Você está correndo no imóvel o risco de uma família e no fundo imobiliário risco de três setores diferentes. Então, você diversificou a fonte da sua renda. Você está diversificando dentro de um shopping, dentro de um galpão logístico, dentro de lajes corporativas. Às vezes, um setor não vai tão bem, por exemplo, as lajes corporativas com as pandemias, o pessoal ficou em casa, ninguém queria alugar uma laje corporativa para trabalhar, fazer a sua empresa trabalhar ali. Mas na outra ponta, você tinha um galpão logístico e um shopping te rendendo dinheiro. Imagina se você tivesse investido num único imóvel, numa laje corporativa na Faria Lima. Você não receberia nada por 2 anos. Então, esse tipo de diversificação é muito mais fácil dentro dos fundos imobiliários e com muito menos capital você já consegue diversificar seu investimento. Então, aqui vou ter que dar outro ponto para os fundos imobiliários, eles são mais vantajosos nesse quesito também. Agora, sobre burocracia. Aqui é um pouquinho, para mim foi determinante, foi onde eu olhei e falei, "Ah, não, tá bom, chega, imóvel para mim, realmente o investimento direto em imóvel talvez não compensa e os fundos imobiliários sejam muito mais vantajosos. Por que disso? Eu vou falar aqui o nome de alguns documentos que você precisaria saber ou minimamente entender para fazer um investimento direto em imóvel e para vocês só terem a noção quão burocrático é. Você conhece, já ouviu falar sobre escritura, matrícula, planta baixa, fiador, calção, ou seguro-fiança? Então, você teria que saber mais ou menos um pouco sobre tudo isso para realizar investimento direto em imóvel. Ou contratar uma administradora que fizesse tudo isso para você, mas ela te cobraria uma grande taxa, então grande parte do seu investimento você já perderia aqui, né, contratando alguém para intermediar tudo isso. E dentro dos fundos imobiliários não tem nenhuma burocracia, não tem nenhum desses documentos, você não precisa ir no cartório, você não precisa fazer nada disso, você não precisa assinar nada. Dentro dos fundos imobiliários é muito mais tranquilo. Você aperta o botão de comprar lá no Home Broker dentro da corretora, o fundo imobiliário já é seu, você não precisa assinar nada, já está dentro do seu nome, na sua conta, e todo mês o que você precisa fazer é ler o relatório gerencial que a gestão prepara para você. E o que que é o relatório gerencial? É como se fosse um update, notícias do seu fundo imobiliário durante o mês. Então, o que que aconteceu? Se eles conseguiram alugar para para empresas diferentes, se alguma empresa saiu, parou de alugar com um fundo imobiliário, o que que eles estão pensando do futuro? Se eles estão pensando em comprar um prédio, vender algum prédio que eles têm. Então, é mais como se fosse um mailing do seu fundo imobiliário mensalmente, que você lê ali minimamente para entender o que está acontecendo, para entender se ainda é interessante você investir ou não naquele fundo imobiliário. Então, aqui, de novo, os fundos imobiliários se mostram mais vantajosos que os imóveis, porque não tem nenhuma burocracia. É simplesmente você deter a cota, ser dono de uma cota e ler o relatório gerencial para se manter informado sobre o que está acontecendo ali mês a mês. Então, aqui destaco que os fundos imobiliários têm zero burocracia, o que é uma imensa vantagem sobre o investimento direto em imóveis. E aí, o último ponto que eu trago, que são referentes aos impostos. Então, aqui, como é um pouquinho mais complexo, tem várias coisas para serem analisadas, vou facilitar a nossa vida e vou criar dois papéis aqui. Então, a gente no lado esquerdo, imóveis e fundos imobiliários, e a gente vai analisar dentro da análise de compra, depois aluguel, depois venda, para facilitar mesmo um comparativo. Aqui, quando você for comprar um imóvel, quais são as taxas, os impostos que você tem que pagar? Então, você primeiro precisa pagar taxa de escritura, registro e ITBI. Aí tem a corretagem, se você for fazer com uma intermediadora, né, que é 6% a 8% do valor do imóvel. E, por fim, financiamento, se você não tiver o dinheiro à vista para comprar um imóvel. Então, você vai ter que ir num banco fazer o financiamento e tomar uma dívida, por exemplo, de 20 anos, que você vai pagar mensalmente a dívida ao banco. E se você não pagar, o imóvel vai ficar para o banco. Então, aqui a gente já vê não são todas, mas eu trago as principais aqui quando você compra um imóvel. E fundo imobiliário, você só tem que pagar um emolumento para a B3, que é 0,005% do valor da sua compra, então é um valor ínfimo. E taxa de corretagem, que algumas corretoras ainda cobram, mas as principais do mercado já não cobram, então é corretagem zero. A única coisa que você pagaria seria esse 0,005% do valor de compra, que é quase nada. Bom, aqui quanto aos aluguéis, aos rendimentos. No aluguel, quando você tem um imóvel próprio, você paga imposto de renda de 7% a 27,5% de imposto de renda. Isso depende da quanto de aluguel você recebe no mês.
Lembrando que recebendo até 1.900 você é isento de aluguel, de imposto de renda no seu aluguel. Então, ali é equivalente aos fundos imobiliários, que são isentos em qualquer valor. Mas aqui você paga de 7% a 27% em cima do seu aluguel, dependendo da faixa ali que você recebe mensalmente. E aí, se você contratar uma administradora para intermediar essa parte de negociação com o cliente, cuidar da papelada, vai ser de 6% a 8% do valor do aluguel, vai ficar essa administradora. E por fim, qual que é o aluguel médio que você consegue ganhar dentro de um imóvel real? O que que é praticado de mercado? O aluguel médio é de 6% anual, só que bruto, né? Sem descontar esses impostos de renda, esse pagamento que você vai fazer para a administradora se você tiver. Então, como que eu calculo esses 6%? Geralmente, o que que é prática de mercado é cobrar 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel. Então, você tem um imóvel com valor X, você cobra 0,5% sobre X ao mês e anualizando isso dá 6% ao ano de aluguel bruto. Como é nos fundos imobiliários? Os rendimentos, adiantando, são isentos, você não vai pagar imposto nenhum, você vai receber a totalidade do aluguel que a empresa pagar, que a família pagar, você recebe totalidade sem descontar nada de imposto de renda. E como que é a prática de mercado? Quanto que você recebe dentro de um fundo imobiliário? Você recebe um rendimento médio de 6,5% ao ano a 12%. Então, isso destacando que são líquidos, então cai direto no seu bolso 6,5% a 12,5%, dependendo do fundo imobiliário que você investir, líquidos no seu bolso. Então, destaco que aqui já é uma vantagem muito atrativa se você comparar as duas coisas. E aí, por fim, se eu quiser vender o meu investimento, se você quiser vender o seu imóvel, você vai ter que pagar imposto de renda de 15% a 22% sobre o lucro, aí depende de quanto você teve de lucro, vai ter que pagar ITBI e a corretagem de 6% a 8% sobre o valor do imóvel, se você contratar alguém para intermediar essa operação. E aqui nos fundos imobiliários, a venda deles você vai pagar de novo emolumentos para B3, que são de 0,005% sobre o valor de venda, um valor ínfimo, não representa quase nada, o imposto de renda de 20% sobre o lucro. Aqui, o único ponto que o fundo imobiliário perde para imóveis são esses 20% sobre o lucro, porque imóveis, dependendo do lucro que você tiver, você paga 15%, que é menor do que o 20% do fundo imobiliário. Mas aqui é o único ponto que eu destaco que os imóveis têm alguma vantagem sobre os fundos imobiliários. E aí, por fim, aqui nos fundos imobiliários, você pode pagar corretagem dependendo da corretora, mas a maioria, já, como eu já disse, não cobre, então você pagaria zero de corretagem. Então, analisando esse cenário aqui entre imóveis e fundos imobiliários, referente a imposto, taxas e tributos, realmente a gente percebe que fundos imobiliários são vantajosos. Então, a gente tem que dar o devido ponto aos fundos imobiliários. Olhando aqui uma análise geral, você já percebe a conclusão que a gente tem. A gente tem diversos tópicos, tivemos 6 tópicos de análise antes de fazer o investimento, e todos eles, o fundo imobiliário se mostrou mais vantajoso. E aqui eu coloco a explicação resumidinha, caso vocês não se lembrem rapidamente da explicação, aqui tem uma breve explicação só para ajudar a fixação. E aí, o que eu destaco um ponto, os fundos imobiliários têm um pulo de gato, que é, quanto menor o valor você paga numa cota, maior seu retorno. E por que isso, Pedro? Porque os fundos imobiliários, eles pagam um rendimento fixo, digamos assim. Todos os cotistas vão receber R$ 1 no final do mês se o fundo imobiliário pagar. Não importa o preço que eles pagaram para comprar uma cota. Por exemplo, se eu compro uma cota a R$ 100 e meu amigo compra uma cota a R$ 80, a mesma cota, eles têm direito ao mesmo rendimento no final do mês, R$ 1. Então, eu que paguei R$ 100 e vou receber R$ 1, vou receber 1% ao mês. E o meu amigo que pagou R$ 80 vai receber R$ 1. Ele vai receber mais do que 1%. O retorno dele vai ser maior, porque ele pagou menos para ter a mesma cota, entende? Então, como fundos imobiliários pagam o mesmo rendimento para todos os donos de cotista, todas as cotas, né? Então, tem 1.000 cotas, todas as 1.000 cotas vão receber o mesmo rendimento no final do mês, só que aí depende o quanto você pagou. Se você pagou menos, o seu retorno vai ser maior no final do mês. Então, aqui é um pulo do gato que eu acho bem interessante também trazer sobre os fundos imobiliários. Então, bom, e qual é a moral da história? Os fundos imobiliários são um investimento mais acessível, porque a partir de R$ 10 você já pode comprar um fundo imobiliário e fazer aquele seu dinheiro render durante o mês, receber um rendimento ao final do mês. O segundo tópico é, tem um menor risco e maior diversificação. Como eu disse, os fundos imobiliários têm vários prédios dentro do fundo, com várias famílias alugando, várias empresas alugando. Então, se uma deixa de pagar, deixa de alugar aquele empreendimento, tem mais, por exemplo, 99 pagando. Então, o impacto no final do mês é muito pequeno.
Aí, outro tópico que eu destaco é a maior liquidez. Então, se você quiser comprar ou vender, aquele dinheiro vai estar na sua conta à vista em 2 dias úteis. Então, se você vendeu hoje, daqui 2 dias úteis você já tem o dinheiro à vista na sua conta para você usar para qualquer outra coisa. E, por fim, tem menor burocracia e menos impostos, como eu já disse, não tem nenhum tipo de documento que você precisa assinar, ir no cartório, ler, retificar. É só realmente ler o relatório gerencial para entender o que está acontecendo no seu fundo imobiliário e os impostos, aquela análise que a gente fez, vocês puderam perceber que realmente fundos imobiliários pagam menos impostos. Bom, no tanto é isso o vídeo, que eu gostaria que vocês ficassem na mente que fundos imobiliários são um tipo de investimento muito mais simples, mais tranquilo do que um investimento direto em imóveis. Caso seu objetivo seja investir no setor imobiliário aqui no Brasil, recomendo fortemente olhar os fundos imobiliários ao invés de um investimento imóvel direto, por todos esses motivos e tópicos que a gente analisou no vídeo. No mais, caso vocês ficarem com alguma dúvida, mandem aqui no comentário. Caso tenham sugestão de tópicos que tragam em vídeos futuros, mandem aqui nos comentários também, que eu vou analisar e fazer um vídeo a respeito. No mais, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês até aqui no vídeo, de vocês terem prestado atenção, guardado um tempinho da rotina de vocês para dedicar ao investimento sobre fundos imobiliários, investimento imobiliário. E gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com pessoas que possam estar interessadas em aprender mais sobre fundos imobiliários e investimentos. Pode fazer uma diferença incrível na vida de quem você compartilhar esse vídeo. Eu agradeço muito a atenção e no mais é isso, pessoal. Fiquem bem e até mais.